Nós vamos utilizar o fio chenille para fazer a base da nossa flor. A cor que eu estou utilizando é a cor 8001, no tom branco. Já separa 2 novelinhos, esse tom que vai ser o tom base da sua flor. Nós não vamos utilizar 2 novelos inteiros, nós vamos utilizar um novelo e um pouquinho do outro, tá bom? Mas já separei 2 novelinhos para fazer essa flor. Para o miolo da flor, eu vou utilizar esse tom de marrom, na cor 7727. A agulha que nós vamos utilizar, eu estou utilizando a agulha 3,5 milímetros. Você também pode utilizar a número 4, ou a agulha que você se adaptar melhor para poder trabalhar com este fio. Também vamos precisar de marcadores de ponto. Separe pelo menos uns 5, 6 marcadores de pontos para nós podermos utilizar para visualizar os pontos e também na hora que nós formos unir as pétalas da flor, a gente vai precisar. Separe também uma agulha de tapeçaria, uma agulha para arremates. Infelizmente, o único tamanho de agulha que eu tenho aqui é essa menorzinha, então ela não vai funcionar para mim, mas se você tiver uma agulha que tem essa parte aqui maior, que possa passar o nosso fio, porque o fio chenille ele é bem grossinho, fica bem melhor para você fazer os arremates, mas caso você não tiver, faça como eu com a própria agulha de crochê, que também dá super certo. Você também vai precisar de enchimento, separe uma quantidade boa de enchimento e tesoura para cortar e fazer os arremates. Então, agora, vamos para o passo a passo. Nós vamos começar a fazer a nossa pétala com o nosso anel mágico e nós vamos fazer 6 pontos. Faço uma correntinha para iniciar e aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. Que agora nós vamos puxar e fechar o nosso anel mágico. E olha, o fio não arrebenta na hora de fechar. Nesse comecinho aqui vai ser um pouquinho mais difícil de visualizar os pontos, mas se você conseguir, aqui no meu você não deve conseguir, mas aí no seu você deve conseguir visualizar os pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aqui nós vamos começar a fazer os aumentos. Vamos fazer 6 aumentos para cada ponto de base. 1 aumento, 2 aumentos, 3, 4, 5 e 6 aumentos. Agora, nós vamos colocar o nosso marcador para facilitar ainda mais o nosso trabalho. Nós vamos iniciar o primeiro ponto da carreira com um ponto baixo. Vamos colocar o nosso marcador. Já tenho aqui um ponto baixo, vou fazer um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo e um aumento. A gente faz esse espiral repetindo os aumentos por 6 vezes, tá? Então, aqui a gente fez a nossa carreira de um ponto baixo e um aumento, nós vamos remover o nosso marcador, fazer o primeiro ponto da próxima carreira, coloco o marcador novamente, e agora nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento. Esse primeiro que a gente já fez conta como o primeiro, segundo ponto e um aumento. Um ponto baixo,
2 pontos baixos e um aumento. Para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou falar aqui com vocês as carreiras seguintes que vocês vão fazer. Vão ser 3 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento. Eu vou fazer as minhas e já volto aqui com vocês. Fiz aqui até a minha carreira de 4 pontos baixos e um aumento, recapitulando: 6 pontos baixos no anel mágico, 6 aumentos, 1 ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento e a última, 4 pontos baixos e um aumento. Agora, nós vamos dar início às nossas carreiras retas. Vou tirar aqui o meu marcador, vou fazer o meu primeiro ponto, vou colocar aqui novamente o meu marcador, eu vou fechar ele aqui, porque aqui agora eu vou fazer as carreiras retas. Então, vai ser um ponto baixo para cada ponto de base que nós temos aqui. São no total 36 pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou fazer essa minha primeira carreira e depois vou dar sequência a mais 2 carreiras, totalizando 3 carreiras retas. Eu vou fazer as minhas 3 carreiras aqui e volto para dar continuidade com vocês. Fiz aqui as minhas 3 carreiras, aqui foi a minha última carreira de aumentos, aqui começa a minha primeira carreira de ponto sobre ponto, segunda e terceira carreira, finalizando aqui, ó, 1, 2, 3. Esse fio chenille, ele é bem mais fácil de visualizar os pontos do que aquele fio veludo molhado. Eu gostei bastante desse lançamento. Ele é um fio bem gostosinho, ele é bem fofinho. As cores dele também são lindas, maravilhosas. Então, assim, estou gostando muito de trabalhar com esse fio. Vamos dar continuidade aqui à nossa receita. Agora, nós vamos começar as carreiras de diminuições. Aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto. Vou remover aqui o meu marcador, vou colocar aqui no primeiro ponto. E vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz meu primeiro, 2, 3, deixa eu fechar aqui, porque senão vai soltar esse marcador. 3, 4 e uma diminuição. 1, 2, 3, 4 e uma diminuição. Vou fazer a minha carreira aqui de diminuições e já volto para dar continuidade com você. Fiz aqui a minha carreira de 4 pontos baixos e uma diminuição, vou remover novamente o marcador, fazer meu primeiro ponto e marcar novamente. Agora, nós vamos dar sequência a 2 carreiras de ponto sobre ponto. Somente fazendo pontos sobre pontos. Eu vou fazer aqui minhas 2 carreiras e já volto com você. Fiz aqui minhas 2 carreiras de ponto sobre ponto. Vou remover aqui o meu marcador. E vamos dar sequência à nossa próxima carreira. Faço o meu primeiro ponto. Coloco novamente o meu marcador. Já tenho um ponto, vou fazer 2, 3 e uma diminuição. 1, 2, 3 e uma diminuição. Eu vou fazer essa minha carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição e já volto com você. Finalizei aqui a minha carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou remover novamente o meu marcador, fazer o primeiro ponto da próxima carreira, coloco o marcador e aqui nós vamos fazer só mais uma carreira de pontos sobre pontos. 24 pontos baixos. Segue fazendo um ponto para cada ponto de base. Vou fazer os meus e já volto com vocês para dar continuidade. Terminei aqui a minha carreira de pontos sobre pontos, agora nós vamos fazer a nossa última carreira da nossa pétala. Faço o meu primeiro ponto aqui para iniciar, coloco o meu marcador
E aqui nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Já tenho o meu primeiro, 1, 2, e uma diminuição. 1 ponto baixo, 2 e uma diminuição. Então, aqui eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição e já volto no final da carreira para dar continuidade. Finalizei aqui a última carreira da nossa pétala com 2 pontos baixos e uma diminuição. E agora é o seguinte, você vai remover o marcador e vai fazer um ponto baixíssimo, arrematar a sua pétala, cortar e arrematar a sua pétala. Aí você vai fazer mais 5 pétalas dessa daqui. Essa última minha aqui eu não vou arrematar porque ela é a minha sexta, eu já fiz aqui as minhas 5 pétalas. Olha aqui. Aí você vai repetir essa receita, fazer as suas pétalas, e aí nós vamos voltar para dar continuidade. A sua sexta pétala você não arremata, tá bom? Então, aqui nós vamos dar continuidade. Agora, você pega mais marcadores aí pra gente poder fazer a junção da nossa pétala. Finalizei aqui a minha última carreira, né? Aí, aqui é o seguinte, eu vou fazer o meu primeiro ponto aqui e vou colocar um marcador. Prende. E aqui eu vou fazer 5 pontos. Contando com esse primeiro, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui a gente coloca o outro marcador só pra gente identificar esses pontos. Agora eu vou pegar a minha outra pétala. E aqui, ó, bem onde que eu arrematei mesmo, eu já vou começar. Essa partezinha, ela é bem chatinha, mas eu acho muito importante a gente fazer dessa forma, porque eu prefiro fazer o trabalho todo tecido, é bem melhor do que o trabalho costurado. As pessoas têm aquele costume de fazer as pétalas por inteiro, fechar, fazer o miolo, aquela bolinha, e depois ir costurando. Eu acho que assim o trabalho fica mais grosseiro e também eu acho que dá bem mais trabalho do que fazer dessa forma seguindo a receita. Então, para fazer a junção, eu vou introduzir a agulha aqui no meu primeiro ponto e faço um ponto baixo. Aqui eu tenho 5 pontos baixos, então aqui eu também vou fazer 5 pontos baixos. Com essa primeira aqui eu conto 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Aqui eu vou colocar um marcador. Só pra gente se identificar onde que estão cada ponta. Tá vendo? Só pra vocês visualizarem, ó. Aqui a gente tem 5 pontos, 5 pontos. Agora, nós vamos pegar a próxima pétala. Introduzir a agulha novamente aqui no pontinho. Opa! Introduz a agulha, pega o fio. Puxa bem o seu fio para não ficar frouxo, tá? Não ficar aberturas. E aqui eu faço um ponto baixo. Que é o ponto baixo que eu já fiz. 2, 3, 4, 5. Vai ficando meio emboladinho assim, mas a gente vai ajeitando que a gente vai conseguindo trabalhar. Então, fiz aqui meus 5 pontos. Vou pegar a próxima pétala. Introduz a agulha. Laça o fio. Meu primeiro ponto. Ok.
Vou puxar aqui o fio só pra gente não perder. E vou ajeitar aqui as minhas pétalas pra ficar melhor pra trabalhar. E aqui é o seguinte, aqui onde que a gente colocou o marcador, que a gente, naquela primeira pétala que a gente iniciou, que tem 5 pontos. Nós vamos introduzir para fechar novamente aqui o nosso círculo, né, da nossa pétala, nós vamos introduzir aqui a agulha e prender, tá? Então, vamos vir aqui onde a gente deixou o nosso marcador, para ficar mais fácil para visualizar. Vou colocar aqui a minha agulha, puxar o meu fio e fazer um ponto baixo. Aqui eu vou tirar. E aqui, olha, a gente fechou a nossa flor. Observem bem. Agora, nós vamos colocar o marcador aqui, onde a gente fez o nosso primeiro ponto, pra gente saber que aqui foi onde a gente iniciou. É sempre bom você colocar os marcadores para você não se perder, apesar de que é bem fácil visualizar os pontos nesse fio. Esses aqui eu vou remover, eles eram mais para poder te orientar lá no início. E aqui eu vou dar uma dica, né? Nós vamos fazer a troca de cor e eu vou dar uma dica para ficar a sua peça mais perfeitinha, né? Sem aquele degrauzinho na hora que a gente faz a troca de cor. Ó, eu já tô aqui com o meu fio da outra cor pra gente poder fazer a nossa troca de cor. E onde que é aquele nosso primeiro ponto? É o seguinte. Como que a gente vai iniciar a nova cor aqui agora? Vai ficar um pouquinho difícil para vocês visualizarem, mas aqui também tem aquelas alcinhas, olha. Aquelas alcinhas do fio. Nós vamos pegar essa alcinha de trás aqui, ó. Vamos trabalhar em blur. O que eu vou fazer é o seguinte. Aqui eu já fiz o meu primeiro ponto, tá? Vamos deixar ele ali só pra gente ter uma orientação. E aqui com a minha agulha eu vou introduzir na alcinha, só que eu não vou puxar o fio branco. Eu vou puxar o fio da outra cor. Puxei o fio da outra cor. Ó. Assim. Dessa forma, segura aqui bem pra prender o trabalho. E aqui mesmo a gente já vai prendendo esse fio pra não soltar. Aqui a gente vai vir na nossa outra alcinha, ó, introduz e faz um ponto baixíssimo. Ó, fiz aqui um ponto baixíssimo. Passo pra cá o fio, pra gente ir, tipo, costurando e já escondendo esse fio. Na minha próxima alcinha, outro ponto baixíssimo. Agora eu passo pra cá o fio, que eu vou pegar o fio aqui por baixo. Não sei se vocês estão conseguindo identificar. E ele vai, tipo, costurando aqui esse fio. E ele vai prendendo o fio pra não soltar. Então, aqui. Na outra alcinha, outro ponto baixíssimo. Agora que deixa eu cortar esse fio branco, que eu não vou mais trabalhar com ele. E aqui a gente vai seguir fazendo os pontos baixíssimos, tá bom? Dessa forma, um ponto baixíssimo para cada ponto, para cada alcinha, tá? Sempre pegando na alcinha. Ó. Eu vou fazer os meus pontos baixíssimos aqui e já volto para dar continuidade com vocês. Fiz aqui os meus pontos baixíssimos, no total são 30 pontos baixíssimos. E note aqui que aqui foi onde que eu coloquei o meu marcador, só pra gente identificar onde que a gente tinha começado a nossa carreira. Só que agora nós vamos começar a nossa carreira aqui, ó, onde nós fizemos o nosso primeiro ponto baixíssimo com a outra cor. Então, aqui eu vou remover o meu marcador
E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto, tá? Pra gente poder marcar. Faço aqui, ó, pegando também a alcinha, tá, gente? Ó, a alcinha de trás em bleu. BLO, que o pessoal fala. Fiz aqui o meu primeiro ponto. Vou prender. E aqui eu vou fazer um ponto para cada alcinha, totalizando 30 pontos baixos. Vou fazer os meus aqui e volto para dar continuidade com vocês. Fiz aqui a minha carreira de ponto baixo. Foram 30 pontos baixos no total. Vou remover aqui o meu marcador. E aqui eu vou fazer o meu primeiro ponto baixo da próxima carreira. Coloco o marcador. E contando com esse primeiro aqui, que já é o meu primeiro ponto baixo, eu vou fazer mais 2, 2, 3 e uma diminuição. Um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 e uma diminuição. E eu vou seguir fazendo essa carreira de diminuição aqui e já volto com vocês. Fiz aqui a minha carreira de 3 pontos baixos e uma diminuição. Tiro meu marcador, vou fazer a minha próxima carreira. Faço aqui o meu primeiro ponto baixo. Coloco novamente o meu marcador. E aqui eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E faço aqui minha diminuição. 1, 2 e uma diminuição. Vou fazer aqui a minha sequência e volto com vocês. Finalizei aqui a minha carreira de 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou dar sequência fazendo um ponto baixo e uma diminuição. Coloca o marcador aí no início da sua carreira para você não se perder, tá? Caso você tiver facilidade, igual eu aqui, pode ir fazendo sem o marcador. E uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição. Vou finalizar a minha carreira aqui e volto com vocês. Fiz aqui a minha carreira de um ponto baixo e uma diminuição. Agora, nós vamos fazer 6 diminuições. Aqui desse lado é até mais fácil para pegar, porque depois, quando a gente for fazer do outro lado, já com enchimento, fica um pouquinho mais difícil. Então, aqui eu vou fazer uma diminuição. Duas. 3, 4. Aqui a gente pode fazer 4 diminuições para não ficar com biquinho. E aí aqui a gente vai recortar o fio, deixando um pedaço pra gente arrematar. Se você tem aquela agulha que eu te falei lá no início, na lista de materiais, que consiga passar esse fio, fica melhor ainda para você fazer o arremate aqui, tá? Que agora a gente vai fazer o arremate com o anel invisível. Com a própria agulha, que é o que eu vou fazer aqui, eu vou passar aqui, ó, por dentro dos pontos. E vou puxar o fio. Passo por dentro do ponto, puxo o fio. Por dentro do ponto, puxo o fio. E aqui eu vou fazer em todos. Agora que eu fiz em todos aqui, eu vou puxar e vou fechar. E agora é só esconder o fio do outro lado. E dou um nozinho pra prender. Olha, gente, como tá ficando a nossa almofada.
que o miolinho ele vai ficar um pouquinho assim, estufadinho. Agora é o seguinte, nós vamos virar a nossa peça e nessa parte que a gente precisa se atentar bastante, ter bastante atenção para poder dividir aqui os pontos. Então, vamos pegar os nossos marcadores. Se você já quiser encher as pétalas da almofada para poder facilitar um pouquinho mais nessa parte, para o trabalho ficar um pouquinho mais incorporado. Então, aqui a gente vai colocar um pouquinho de enchimento de cada pétala. Não precisa encher muito, tá? É só para dar uma incorporada mesmo aqui no trabalho, para ficar mais fácil pra gente poder trabalhar. Vou encher as minhas aqui e já volto. Agora, nós vamos pegar um pedaço do nosso fio branco, separa um pedaço aí bem grandinho, de uns 30 centímetros. Conforme for precisando, você pega um pouco mais, porque a gente vai utilizar esse fio para poder unir as laterais da nossa pétala. E aqui é o seguinte, nós vamos precisar separar 4 pontos, a partir aqui do início, ó. Você tem que tomar cuidado para não pegar o ponto que já foi trabalhado lá naquela primeira parte de trás aqui, tá? A gente vai pegar o ponto aqui, ó, da frente. Então, aqui eu vou introduzir o meu fio. Se você estiver trabalhando com a agulha de tapeceiro, fica melhor, tá? Aí, aqui eu vou pegar a pétala do lado, vou identificar aqui, ó, os pontos. Aqui eu já trabalhei nesse ponto. Esse aqui é o ponto de início. Vou pegar o ponto da lateral aqui. E vou puxar o meu fio. Isso aqui eu vou até recortar para não confundir que isso aqui é ponto. Isso aqui é fio do outro trabalho. Ó. E aqui nós vamos fechar. Aqui a gente já trabalhou em um ponto, tá? Para não dar buraquinho aqui na sua peça, o que que você pode fazer? Você também pode introduzir aqui, ó, a linha. E fechar. Mas é bom você entender que você tem que trabalhar somente 4 pontos aqui na lateral, tá? Isso aqui é só para você fechar os buraquinhos que ficam aqui nessa partezinha. Então, isso aqui é um acabamento que a gente dá na peça. O importante mesmo da receita é a gente se atentar que a gente precisa trabalhar em 4 pontos aqui da lateral. Então, aqui eu já trabalhei no meu primeiro, vou vir aqui, ó, no meu segundo, pego aqui o fio e puxo. Aí, beleza, agora eu vou vir aqui no meu terceiro. Aqui tá o meu fio. Vou vir aqui no meu terceiro, puxo o meu fio. E agora, aqui no quarto, vou identificar. E vou puxar o meu fio já dando um nozinho aqui pra fechar. E pronto. Aqui eu vou recortar o fio do nosso trabalho. Aqui eu já fiz uma união de lateral da pétala, tá vendo? Talvez muita gente vai achar difícil fazer com este fio, mas eu te garanto que no final o trabalho fica muito lindo com esse fio, tá bom? Então, assim, é mais questão de prática mesmo, você vai trabalhando, vai produzindo e vai desenvolvendo essa prática nos amigurumis. Então, aqui eu vou fazer a minha lateral novamente. Vou identificar aqui os meus pontos, esse aqui é o ponto já trabalhado. Então, eu vou vir aqui, ó, no ponto da lateral. Aqui, por exemplo, pode se confundir, porque quando a gente faz aquele nozinho de arremate, parece que tem um segundo ponto. Mas é só você vir aqui na base, ó, e identificar os pontos. Vou vir aqui, ó,
Aqui o meu ponto já foi trabalhado, vou vir aqui e vou pegar o meu outro ponto. Se caso estiver um pouquinho difícil, volta o vídeo, dá pause, faz aí na sua peça, faz com calma, que essa parte você consegue tirar de letra. Ó, tá vendo aquele buraquinho que eu te falei? Só fechar ele aqui, ó, entra em qualquer lugar. Como esse fio, ele também não mostra muito, não fica grosseiro, né? Caso a gente faça essa costura, não vai aparecer, não vai ficar aquela amostra feia no fio. Ó, fechei. E aqui não tem mais buraco. Então, aqui já trabalhei um ponto. Vou vir aqui no meu segundo, e vou costurar. Vou vir aqui no meu terceiro, aqui eu já trabalhei, terceiro. E vou costurar. Aqui eu vou vir no quarto, esse aqui eu já trabalhei, quarto. E vou fechar já dando nó para arrematar. Agora, pra gente saber se a gente realmente está fazendo certo a nossa costura aqui do lado, tem que ter uma sobra aqui de 5 pontos aqui na frente. Então, aqui nós vamos contar. Esse aqui, ó, tá trabalhado. É o fio que eu costurei. Então, eu vou vir aqui na lateral, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos. Agora, eu vou fazer aqui as minhas outras costuras, vou juntar todas as minhas outras pétalas. Você façam as suas aí e já volto para dar continuidade com você. Prontinho, já fiz aqui todas as uniões das laterais aqui da pétala. Fiz aquela costurinha juntando aqueles fios para não ficar aquele buraquinho. E aqui, gente, vocês precisam identificar os 5 pontos em cada pétala aqui, tá? Ó, não é na onde que a gente costurou, tá? Conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a junção. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a junção. E aí, totalizamos os nossos 30 pontos com esses 5 pontos em cada pétala aqui. E a partir daí, nós vamos seguir dando continuidade à nossa carreira de junção aqui também, com o fio branco, tá? Então, aqui você introduz em qualquer parte aqui, tá? Lembrando que aqui, ó, é onde eu fiz a junção. Então, eu vou vir aqui, vou entrar aqui com o meu fio e vou dar um pontinho assim, ó. Só pra prender o fio. E aí, eu vou começar a trabalhar no ponto seguinte, que é o ponto que eu inicio contando aqui os 5 pontos da minha pétala. Vou fazer um ponto baixo. Já coloca aqui o marcador para você não se perder. Fiz aqui um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. E aqui o meu último e quinto ponto. Só que o que eu vou dar uma dica bem bacana aqui pra vocês. Como lá do outro lado também deu buraquinho, aqui também vai dar se a gente somente fazer o ponto normalmente. O que eu indico vocês a fazer? No seu último ponto, que é o quinto ponto aqui, você vai pegar a alcinha e vai vir aqui, ó, no outro ponto que é junção, tá? Tá vendo que aqui é junção, não é início, é junção. E vai vir aqui, ó, também pegando a alcinha, tá um pouquinho difícil, também pegando a alcinha e vou fazer um ponto baixo, meu último quinto ponto baixo, já fechando aqui, ó, pra não dar buraco. Então, aqui já fiz 5 pontos baixos. Aqui eu vou dar continuidade, deixa eu tirar esse fio aqui que eu não vou mais esconder ele. Ó, vou fazer 1, 2, 3,
4. E aqui, ó, quando eu for fazer o meu 5º ponto, eu pego o meu último ponto aqui e pego aquele primeiro ponto da junção e faço uma diminuição. E assim eu fecho mais um buraquinho. Vou fazer novamente aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4. Na hora de fazer o meu 5º ponto, eu pego somente uma alcinha, introduzo a agulha aqui naquela junção e faço uma diminuição. Aqui ficou frouxo meu ponto, deixa eu só apertar um pouquinho para não dar buraco. Fechei mais um buraquinho. E a gente vai seguir assim até o final da nossa carreira. E a gente precisa totalizar aqui os 30 pontos para a gente dar continuidade. Cheguei aqui no final da minha carreira, eu vou fazer junto com vocês, para vocês entenderem melhor. Aqui tá o meu primeiro ponto daquela minha carreira. Aqui, depois que eu fiz os meus 4 pontos, esse aqui seria o meu 5º ponto. Nota que vai ficar um espaço bem grande. O que nós vamos fazer? Aquela nossa junção com diminuição para fechar esse buraquinho. Pego aqui a alcinha. Aqui é o meu primeiro ponto, eu vou introduzir aqui, ó, na onde que eu fiz a junção. Faço a diminuição e fecho o meu 5º ponto baixo. E aqui nós vamos fazer a nossa troca de cor e dar continuidade no fechamento desse miolo, igual a gente fez do outro lado. Então, é o mesmo processo, gente. A gente vai fazer a troca de cor pro fio marrom e vamos fazer pontos baixíssimos por toda a carreira. Vamos fazer pontos baixos. Depois dos pontos baixos, nós vamos fazer 3 pontos baixos, uma diminuição, 2 pontos baixos, uma diminuição, 1 ponto baixo, uma diminuição e fecha com 4 diminuições. Só que conforme a gente já terminou essa carreira, que a gente vai encher bastante, tá? Enche bastante as pétalazinhas. Tenta deixar as pétalas bem uniforme, bem parecidas uma com as outras, para não ficar pétala maior e pétala menor, tá? Você já pode fazer esse processo de encher as pétalas aqui agora. E depois, conforme for fechando o trabalho, você vai enchendo o miolinho, tá bom? Então, eu vou fazer o meu aqui, eu vou colocar o meu enchimento e vou terminar aqui o meu trabalho. Fiz aqui as minhas carreiras de pontos baixíssimos. E agora, note que nesse lado aqui, ó, o miolinho ele ficou mais cheinho aqui, como se fosse uma bolinha. Se caso você quiser ele um pouquinho mais retinho, vou te dar uma dica aqui agora. A gente não vai fazer aquela primeira carreira de pontos sobre pontos. A gente já vai começar dando início às carreiras de diminuições. A gente vai começar aqui fazendo um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. E aqui, para fazer diminuição, pegando as alcinhas, nós temos que fazer puxando o ponto. Porque se a gente fizer somente pegando aqui, vai embolar, vai ficar torcido, vai ficar difícil de puxar a agulha. Então, a gente já faz aqui como se fosse um meio ponto alto. A gente pega as 3 alcinhas aqui, ó, e faz uma diminuição. Fiz aqui uma diminuição. Vou pegar aqui, vou fazer meus pontos 1, 2, 3. E aqui eu vou fazer
a minha diminuição. Novamente, 3 pontos baixos. Uma, duas, três. E aqui a minha diminuição. Pega a alcinha, 2 pontos na agulha. Pega a outra alcinha, fecha tudo com uma diminuição. Dessa forma, o fechamento aqui ele fica mais bonitinho, mais uniforme. Se você quiser dessa forma, você já pode fazer aqui do outro lado. Ou então aqui fica como a parte de trás da almofada e aqui a parte da frente mais cheinha assim, tá? Fica ao seu critério. Agora aqui a gente dá continuidade nas carreiras, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição, ponto baixo e uma diminuição. E fecha com 4 diminuições e faz aquele arremate do anel invertido.